Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 1 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a sinopse, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 15LP01, EF 15LP02, EF 15LP05 e EF 15LP06. Os descritores são os D1, D5 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos do gênero textual sinopse, contemplando as suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Os descritores estão relacionados à localização de informações no texto, à interpretação de textos com auxílio de material gráfico, à identificação do tema e da finalidade de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente a fábula Dois Amigos e um Urso. Essa história será importante para possibilitar aos alunos uma atividade de compreensão do texto que se relacionará com o tema abordado no gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura da fábula com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Incentivem os alunos a levantarem hipóteses sobre qual será o gênero textual estudado a partir das informações da superdica. Validem ou não as hipóteses levantadas. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, lembre-se de que essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um aparelho para reprodução e o vídeo sugerido.
Esses recursos serão importantes para possibilitar aos alunos um contato com o filme que será abordado na sinopse estudada. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa do texto proposto na questão 1, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento das habilidades de leitura, como, por exemplo, localizar informações e fazer inferências no texto. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um único ritmo de leitura. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante um compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 5, 6 e 7. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um aparelho para reprodução e a canção sugerida. Esses recursos serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade de apreciação da trilha sonora do filme Um Bom Gigante Amigo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um único ritmo de leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a resolução das questões 2 e 3, orientem os alunos a retomarem as duplas formadas na atividade anterior. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um cartaz e cópias de sinopses conforme sugeridos.
Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos subsídios para o planejamento do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual sinopse. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Por fim, expliquem aos alunos que o momento da produção do texto será individual, mas se disponibilizem a ajudar aqueles que necessitarem. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes nos textos de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com essas sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa escrita deverá ser realizada numa página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam escritos antecipadamente bilhetes com contribuições escritas por você sobre o texto escrito pelos alunos. Essa ação será importante para que os alunos tenham uma orientação personalizada e aprimorem a escrita final de seus textos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilite aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.